Oi, gente, hoje eu vou fazer uma rotina. Porque eu não posso mais... Não que eu posso, que eu não quero mais gravar. Mas então eu vou mostrar minha rotininha da minha família nova. Então, a mãe, né, acordou e ela já foi pegar o óculos. Mas aí, né, ela lembrou que ela vai tomar banho, certo? Então, mesmo que ela ia tomar banho, ela não ia precisar. Então, ela deixou lá mesmo. Eu coloquei a toalhinha, né? E a minha máscara facial. Depois eu entrei no chuveiro. Depois eu liguei o chuveiro. E tomei o banho. Depois eu saí, né? Pra eu me ajeitar e tal coisa. Tava me arrumando tudinho. Tava arrumando as coisas, né? Que eu tinha trocado de roupa. Tal coisa. Aí eu coloquei essa roupinha. Aí depois eu tava arrumando, né? O lugar das roupas, né? Cada um tem o seu lugar. Aí eu guardei onde eles ficavam. Aí eu fui acordar as crianças, certo? Primeiro, eu acordei a Clara, que ela é a mais novinha aí, né? Aí ela acordou, né? E ela é mais animada e mais enérgica. Aí eu dei um beijinho nela, né? E ela deu um beijinho também. E eu achei isso muito fofo. Depois disso, eu fui acordar outra irmãzinha dela, que elas são gêmeas, mas tipo, elas não são parecidas, só de cor e cabelo. Aí depois eu falei pra ela tomar um banho, né, que ela tava bem sujinha, né, tipo, antes de eu acordar a outra, porque eu ia dar banho em todos. Depois eu tirei ela, coloquei o óculos e o arquinho dela que ela não tira. Depois eu acordei a Nina. E ela é a mais calminha de lá, não tão agitada. Ela é muito responsável, diferente da Clara. Aí eu acordei o Miguel. E o Miguel, tipo, é muito fofo. Tipo, ele é gentil, igual a Nina. Depois eu fui tomar banho também, pra todo mundo tomar banho. E depois a Nina brigou com o Gabriel, porque o Gabriel tinha colocado shampoo sem querer na cabeça. Aí depois ele ficou assim sem graça. Aí eu falei pra todo mundo parar, porque não precisa ter motivo de briga. Aí a Nina falou, tá bom, mãe, porque também ela concorda tudo. Eu não sei porque ela tem que ensinar a falar não também, né? Mas não com a sua mãe, que ela só fala assim pra tudo. Depois eu coloquei as roupinhas nas duas. Aí eu queria que elas ficassem parecidas uma com a outra. Aí eu coloquei, né? Mas aí o Gabriel falou que ele não quer colocar pijama, né? Certo? Aí depois, né? Aí eu deixei, né? O Gabriel ficar com pijaminha, mas que a gente ia só ficar em casa. Depois eu falei para as crianças brincarem, né? Que eu ia acordar, né? Aquele dorminhoquinho, né? Aí ele não tava acordando, porque ele dorme igual uma pedra. Depois eu fiquei assustada, porque, tipo, às vezes ele bem acorda. Mas eu pensei que eu posso gritar, né? Porque ele já gritou comigo, eu vou gritar com ele também. E eu gritei e ele acordou e tomou um susto, que ele gritou até a alma. Depois, né? Eu ri muito, achei muito engraçado. E ele ficou com uma cara assim, tipo, de triste. Mas eu também fiquei triste com ele e eu pedi desculpa, né? Porque também sempre tem que pedir desculpa. Aí depois ele aceitou e eu fiquei muito feliz. Ele também ficou muito feliz que eu pedi desculpa pra ele. Aí depois eu falei, né? Pra ele trocar de roupa e tomar banho. Porque, tipo, eu tenho nervoso e, tipo, não tomei banho. Então eu falei pra ele tomar um banho. Nossa rotininha, certo? Né? Depois disso, ele foi lá tomar banho. Ele não coloca toalha, não sei porquê. Porque as nossas roupas são com água, tipo, anti-águas. Aí depois ele colocou shampoozinho. Depois ele foi lá trocar de roupa que ele colocou.
colocar a roupa de sempre. Eu coloco qualquer roupa, sabe? Eu pego e coloquei. Essa roupa, ele é apaixonado por ela. Depois, né, a gente falou pra ele a gente comer. Mas é que eu não lembrei que eu tinha geladeira. Mas aí então vai, continua a história que vocês vão entender, né? Aí eu peguei as crianças. Mas aí o nosso gato ficou assustado, porque ele acordou e não sabia onde estava a gente. Mas depois ele estava procurando. Aí ele achou, ele ficou muito feliz. Aí ele miou, né? Aí depois, né, como que ele, tipo, sempre quando ele mia, ele quer que a gente leve ele. Então a gente levou, né, pra gente comer. Mas o problema é que a gente não tinha geladeira. Mas então acompanhem a história que vocês vão entender. Aí depois, né, a gente chegou, né, na cozinha. Aí depois eu falei para as crianças sentarem, né, porque não é pra comer comida em pé, senão pode sujar o chão. Depois eu falei pra elas se sentarem, tudo. Mas aí eu fiquei assustada, que aí eu descobri que a gente não tinha geladeira. Depois, né, ele também ficou assustado, aquele dorminhoco. Mas aí depois eu também pensei que também tinha acordado minha filha, então 2 problemas ainda. Aí depois, né, eu acordei ela e não tava acordando. Aí eu fiz a mesma coisa, né, que eu fiz com aquele dorminhoco. Depois ela, não tomou um susto. Ela fingiu que não tomou um susto, porque ela gosta de filme de terror, então ela fingiu que não tomou um susto, né? Mas agora, né, ela, não gosta mais de filme de terror, porque ela, sei lá, deu um trauma, né? Aí depois, né, ela colocou a roupinha e depois a roupa tava agarrada, não tava querendo sair dela, né? Aí ela tomou um banho muito plena. Depois ela saiu do banho, se secou, né? Porque ela não gosta de ficar muito molhada e melada. Sabe, nossa família tem uma agonia de melar, minha mão de mel, tal coisa. Depois ela teve uma ideia, gente, ela teve uma ideia genial, que era colocar o pijama e depois colocar a roupa, depois colocar lá. Muito genial, nunca pensei nisso. Depois, né, a gente foi lá comer. Depois, né, como que eu não tinha sabido, as crianças estavam em pé, eu falei pra elas também sentarem, né? Aí eu falei pra Nina sentar e ela falou, tá bom. E depois eu falei pra ela sentar e eu que ia fazer comida. Mas aí agora que eu descobri que eu tava sem a geladeira, eu falei assim, aí eu falei o que eu quero pra comer. Aí depois eu sem querer coloquei, né, nesse modo, em vez que não aconteceu isso. Gente, não liga porque eu fiz assim, porque eu achei que eu não tava gravando, gente. Então não liga. Aí depois, né, a gente riu porque tinha chegado atrasado, então não liga, gente. Eu fiz outra cena, mas aí vamos continuar. Aí chegou na cena, certo? Então aí depois, né, então aí depois eu lembrei que a gente não tinha geladeira. Agora que eu lembrei. Aí depois eu falei pra todo mundo que eu não encontrei, que a gente não tinha geladeira. Aí depois lá, né, eu fiquei sem graça, porque era culpa minha, eu que fazer comida, eu que não lembrei. Depois eu fui lá pegar o meu celular, né, para encomendar uma geladeira, né. Então aí eu liguei, né, pro encomendador de geladeira. Aí eu falei pra ele, né, que eu queria uma geladeira já com comida dentro. Ele falou que ia dar um pouquinho mais caro, mas eu falei, tá ótimo, né, porque a nossa família tem condição. Depois eu fui lá embaixo e falei pra todo mundo que tá tudo certo, né, principalmente pro Dorminhoco. Gente, o nome dele não é Dorminhoco, eu chamo ele de Dorminhoco. O apelido dele é que ele dorme muito. Depois, não sabia de colocar, eu coloquei em uma prateleirinha mesmo, qualquer. Depois, né, eu tava esperando a comida, né? Comida não, a geladeira. Aí já tocou a campainha. Aí eu fui lá atender, né? O entregador de comida. Depois eu fui lá, né? Atender. Mas aí eu tinha esquecido o dinheiro, né? Que o Dorminhoco me avisou. Aí eu já fui lá pegar. Depois eu falei com o moço, né? Que já tá tudo certo, a geladeira
tá tudo certinho? Aí ele falou que sim. E, gente, imagina que a geladeira tava do lado dele. Que eu não tô com a de... tem geladeira. Mas não ia dar certo. Depois eu falei pra ele que tá tudo certinho e tal. Aí ele foi embora e eu fui lá pra casa colocar a geladeira, né? Que eu falei pra todo mundo, né? Pra me ajudar a colocar a geladeira, que a geladeira é muito pesada, né? Me ajudaram, né? A colocar a geladeira, né? E a geladeira é muito bonita. Aí eu falei pra todo mundo se sentar de volta, né? Pra gente ver que tinha lá pra geladeira pra gente comer. E nós três ficamos sem graça, né? Porque a gente tava, suando, né? Muito, a gente tava suando muito. E as crianças, né? Estavam quietas. Depois eu pensei pra fazer um franguinho, né? Pro almoço. Mas como a Nina não gosta, eu pensei pra fazer outra coisa. E também o Gabriel e a Clara também. Então aí, pra Nina, eu fiz um pão, né? Com morango, né? Porque ela gosta muito de fruta, não gosta de carne. Só gosta de coisas, veganas, sabe? Aí eu dei pra ela ficou muito feliz, porque ela achava que ela ia comer frango, né? Mas aí, né, eu coloquei o frango na mesa, né, pra todo mundo comer. Depois eu falei pra Mila sentar, que é a de cabelo loiro, que é a mais velha. Aí todo mundo comeu em família. Aí a Nina também provou, né? Mas, né, ela não gostou. E aí depois do nada ela ficou enjoada. Sim, ela ficou enjoada. E aí a gente ficou muito assustada, né? Mas aí a gente achou normal, que ela não gosta mesmo. Aí ela foi lá vomitar, né? Aí a gente falou que pediu ajuda pra ela, mas ela falou que não, mas ela é bem responsável. E ela vomitou. Aí ela já tava meio melhor, mas ela tava doendo a barriga dela. E ela não tava gostando, tava com dor de cabeça. A gente tava achando que ela tava doente, né? Ou ela tava, né? Depois eu fiquei muito assustada, né? Por isso, né, que eu achei, né, que ela não tava doente. Aí depois eu fiquei muito triste por ela. Eu fiquei muito assustada, né? Aí depois, certo? O Dorminhoco também ficou assustado, né? Depois a gente foi lá levar no quarto da Mila, porque era o mais perto, né? A gente deixou ela lá, né? Na cama só pra ela dar uma melhoradinha, certo? E, gente, se vocês quiserem ver o próximo episódio, podem ver, viu? Que esse aí é a parte 1. Depois a gente deixou ela lá, né? E, gente, sabe qual que é o nome dessa série? É Rotina da Vida. Depois, né, eu peguei essa comidinha pros dois, né, certo? Quer dizer, o Dorminhoco pegou a comidinha e a gente ignora o barulho de fundo. Depois, né, eu parei de ficar assustada aqui, porque o Dorminhoco falou, né, pra eu parar de ficar assustada. E ficou muito vergonhoso, né? E todo mundo ficou bem assustado. Não sei porque a gente ficou vergonhoso, galera. Mas a gente ficou. Depois, né, aí depois a gente foi ver, né, se ela tava bem, se ela perguntando se ela tava bem. Depois, né, a Nina e o Gabriel estavam conversando, tal coisa, que eles iam fazer uma trolladinha com ela, mas como que ela ficou doente, ela falou que não. Depois, a Mila fez uma coisa muito errada. Ela falou que isso aí era o quarto dela, então a Nina não podia ficar. Depois os pais ficaram muito tristes com ela, que ela é muito boa. E a gente brigou com ela, que isso é muito feio. E a Mila ficou de coração partido, que a gente falou bem mal dela. Então, mas aí a gente pensou assim, nossa, coitada dela, né? Ela só é o quarto dela, mas mesmo assim, ela é criança, ela não sabe de tudo. Aí desculpou ela e aí ela também aceitou nossa desculpa. Aí depois, né, dava tudo certinho, mas mesmo assim a gente tava muito preocupado com ela.
Depois, né, eu falei que a Clara e o Gabriel ficaram no meu colo, que já tava anoitecendo. Porque a gente ficou um tempo, né, aqui cuidando dela. Então, né, a gente foi lá em cima e a gente perguntou pra ela, assim, pra Nina, né, se você queria subir. Ela falou que sim, né, que ela queria ficar no quarto dela. Mas aí, né, quando a gente tava indo, ela tava já melhorando o que ela falou. Aí depois a Mila já trocou de roupa pra dormir e a gente levou os 3 lá, né, pra cima pra gente colocar eles pra dormir. Depois a gente colocou, né, eles pra dormir, certo? E eu coloquei meu óculos primeiro, essa confusão do óculos. Aí depois eu coloquei as crianças, né? Mas primeiro eu coloquei os pijamas, né? Eu não posso esquecer dos pijamas. Aí eu coloquei os pijaminhas, certo? Da Clara e da Nina. E como eu achava que o Gabriel já tava com pijama, tipo, eu falei assim, eu lembrei, né? Aí depois, né, eu coloquei os óculos dela naquele lugarzinho que a gente guarda tudinho, chupetinha, todo o materialzinho deles. Depois, né, coloquei já o Gabriel pra dormir, coloquei a Clara pra dormir e depois coloquei a Nina pra dormir. Né, que a gente tem uma ordem, não sei porquê, mania. Depois, né, a gente foi colocar o nosso pijama, né, pra gente dormir. O Dormeu colocou, né, e eu também coloquei o pijama. E depois, né, a bebê começou a chorar. E a gente, tipo, tomou um susto, porque a gente tinha esquecido da bebê. Então a gente achou assim, nossa, tá morrendo de sono, que ela perdeu o almoço e também a janta, né, que a gente fez bem simplesinha, né, porque vocês não viram. A gente deu muita golada de leite pra ela, que ela deve estar morrendo de fome. Depois ela deixou ela dormindo. E o nome dela a gente não escolheu ainda, então se você quiser escolher, pode escolher. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse like.